Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E você que é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, para que assim possamos alcançar mais e mais pessoas. Meus amados irmãos, eu queria falar sobre um assunto que para mim não tem outro assunto a não ser falar da santidade, da volta de Jesus, dos acontecimentos mundiais, do que está acontecendo. Jesus está voltando. Isso é uma evidência verdadeira e fiel, que aqueles que estão orando, que estão buscando constantemente a presença de Deus e que estão constantemente meditando na palavra de Deus, sabe que a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. E se a gente não vigiar, o que está escrito no livro de Mateus, que se for possível, até os escolhidos seria enganado. Então eu venho com um alerta de Deus aqui para todos. Vigie. Nem todas igrejas que têm placa de igrejas, é Deus que está operando no meio dela. Hoje tem espíritos diabólicos que estão agindo em igrejas e estão até operando. Por quê? A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, e por eles acreditarem na mentira, vou eu enviar a operação do erro. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, também está escrito em Mateus, vão entrar ao reino dos céus. Então entenda que muitas vezes para as pessoas desprezar a verdade, desprezar o evangelho genuíno, a palavra de Deus, o Senhor vai permitir a operação do erro, porque eles não querem receber o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, a palavra que nos confronta. Eles querem receber o evangelho que amassageia o ego, conforme até no livro de Timóteo está escrito, que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas juntarão para si mestres e doutores, que vão falar conforme ao que vós vão querer ouvir, vão ajuntar comichões nos ouvidos. Hoje estamos vivendo isso. Quando fala suportar a sã doutrina, é suportar a palavra de Deus. Doutrina fala de Bíblia. A Bíblia diz que os apóstolos e aqueles que ouviam a palavra perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra de santidade, palavra que confrontava. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não vai ver os apóstolos, você não vai ver a igreja primitiva, você olha para o Antigo Testamento e você olha para os profetas pregando, você não vai ver aqueles que levaram a mensagem de Deus, amassageando o ego das pessoas, mas vai ver eles ensinando as pessoas o caminho da salvação, porque evangelho não é conquistar, não é ter, evangelho é ser vitorioso no céu, é alcançar um céu de gozo, é alcançar a salvação, é alcançar a vida eterna. Hoje estão pregando um evangelho de ter e de conquistar na terra, porque para muita gente sinônimo de intimidade com Deus é prosperidade financeira. Isso é visão de fariseu, porque para fariseu, para ter sinônimo de comunhão com Deus, tem que ser próspero. E isso é uma visão de um fariseu. E hoje muitos têm essa visão de fariseu, porque a Bíblia diz que Laodiceia, uma igreja rica, luxuosa, porém nua e cega. Esmina, Filadélfia, uma igreja humilde, simples, porém rica. Deus não vê como um homem vê. Não estou desprezando a prosperidade, porque todos nós somos prósperos em Cristo Jesus e somos abençoados em Cristo Jesus. Mas tem muita gente buscando a luxúria que esse mundo está oferecendo. E olhando para a Bíblia Sagrada, analisando a Bíblia Sagrada, hoje tem muitas igrejas com placas de igrejas, mas quem está operando dentro delas é Satanás, que está operando. Ah, pastor, e as revelações que tem? Revela isso e aquilo, Atos 16. A Bíblia fala de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, revelava tudo, adivinhava. Hoje você vê em certos lugares, não é revelação que vem de Deus, é adivinhação. Por quê? Porque não tem doutrina, que é Bíblia, que é palavra, ensinamento da santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem estatuto, não tem mandamento, não tem regras, não tem palavra de Deus, de ensinamento, de levar o povo a se aproximar de Deus. Do jeito que o povo vem do mundo, o povo permanece, porque para muita gente
Deus só quer o coração, Deus não é cardiologista para querer só o nosso coração. Deus quer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Eu gravei um vídeo aqui que muita gente ficou meio assim, mandando mensagem no meu PV, foi muito duro, porque eu gravei um vídeo com o tema o quê? Que o coração cultua a Deus, mas o corpo cultua a sensualidade. Cultua o mundaísmo, porque a mesma moda que é ditada no mundo, tem um bocado de crente que está ditando também nas suas vidas, e certas denominações estão pegando os atrativos mundando e colocando dentro da igreja para o povo poder viver uma vida falsa, um evangelho falso, um evangelho mundano de qualquer jeito, de qualquer maneira, dentro da casa do Senhor. Evangelho é o que Jesus Cristo disse: seja luz do mundo e sal da terra. É ser diferente, é fazer a diferença, é andar diferente em toda a sua maneira de viver. Isso é evangelho de Cristo Jesus. Hoje, para muita gente, servir a Cristo é simplesmente levantar a mão e dizer: eu sou cristão. É não, meu filho. Para ser cristão, que Jesus Cristo diz: pega a tua cruz, nega a si mesmo e me siga. É deixar os seus desejos carnais de lado, é deixar o seu prazer de lado e buscar um prazer na pessoa bendita de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo diz: que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Isso é evangelho de Cristo Jesus. É fazer a diferença com um bom testemunho, com um caráter forjado e transformado pelo Senhor Deus que fez os céus e a terra. Hoje, muitos estão pervertendo o evangelho e tem uma multidão que segue, porque a Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos seria enganado. É o que está acontecendo hoje, nossos dias atuais. Tantos de escolhidos estão sendo enganados, estão dentro de igrejas que são pintadas de preto, que tem um globo de luz e que está tocando funk gospel, balada gospel. Se colocar uma boate e uma igreja desse jeito do lado, não sabe diferenciar o que é boate e o que é igreja, porque até a placa é pintada de preta e tem uma cruz lá. Entenda uma coisa: a Bíblia nos faz menção que Jesus está voltando, que em breve o Senhor volta para poder buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e não uma igreja amante do mundo, não uma igreja que ama as coisas do mundo. O apóstolo João vai dizer: quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem se torna amante do mundo se torna inimigo de Deus. O Senhor está voltando, igreja. Vamos se purificar, vamos se limpar. Livro da Revelação de Apocalipse: aquele que é limpo, que se limpa ainda mais. O que é sujo, que se suja ainda mais. É tempo de se purificar, porque esses que estão se lambuzando na sujeira, a tendência deles é só se lambuzar cada vez mais. Mas aqueles que estão se purificando, que estão se limpando, a tendência é de se purificar cada vez mais, de enojar o pecado. Não é simplesmente que nem muitos pensam, que está julgando, criticando, não. Ninguém está julgando aqui, criticando, não. Enojar o pecado e não o pecador. A gente ama o pecador, mas a gente ignora e rejeita o pecado. A gente ama as almas, por isso que pregamos a verdade, por isso que ensinamos a verdade, porque amamos de verdade e queremos que todos tenham vida eterna e tenham salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus de Nazaré, que deixou a palavra, que deixou os ensinamentos e que levantou homens e mulheres de Deus nesses últimos dias para poder pregar a tua palavra genuína e para dizer: Jesus está voltando. Acorda, igreja, desperta, igreja. É tempo de se voltar para o Senhor e é tempo de sair do meio de fábulas, de engano, de mintos, aonde está pregando um falso evangelho que não tem renúncia, um falso evangelho de ter, de conquistar, um evangelho de fariseu que tem que ter, que tem que alcançar, quer ter, quer alcançar, alcança o céu, alcança a vida eterna. Você ter uma casa boa e um carro bom, isso é consequência de frutos de um trabalho, de esforço braçal e de ter o quê? Tudo isso. Você trabalha, você conquista, que o ímpio tem.